Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Oi, gente linda, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu quero falar aqui, como vocês já perceberam pelo título do podcast, sobre intensidade e explosão de amor. Que o termo em inglês talvez fosse love bombing, mas eu não sei. Não quero pôr o título em inglês, porque se a pessoa não sabe o que é o título em inglês logo de cara, fica meio chato, né? Então eu quero falar na nossa língua. Língua colonizada, mas é a nossa língua. E antes de falar propriamente sobre isso, e aqui eu estou experimentando falar com vocês enquanto eu faço alguma coisa para beber, e quem dera fosse um álcool, né? Mas está muito cedo ainda. Eu vou fazer um chá. Eu gosto de ler, eu estou lendo aqui para uma mesa que eu vou participar lá na Unicamp. Eu estou relendo uma obra fundamental, interessantíssima, importante, que chama Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Eu estou relendo, né, para poder separar algumas coisinhas para falar nessa mesa. Mas enfim, digressões e digressões. Só que eu vou fazer mais uma digressão, porque eu estava pensando, né, como falar sobre intensidade, sobre love bombing, essa explosão de amor. E aí eu percebi uma coisa. Lá no começo, quando eu começo com esse podcast, quando surge, na verdade, a proposta de construir o podcast Devaneios Filosóficos, eu percebi que o que motivava a minha construção desse podcast, que hoje já conta com quase, ou melhor, com mais de 100 episódios, era, na verdade, falar. E falar muito porque a mãe aqui fala muito, né? Aqui sou faladeira mesmo. Escuto muito, mas olha, eu falo muito. E aí, eu estava percebendo que foi tendo algumas mudanças em alguns episódios ao longo do tempo, de modo assim orgânico, foi acontecendo e tal, mas que me deixaram preocupada com o tempo. Quem acompanha o podcast Devaneios Filosóficos, nós somos milhares de pessoas hoje, eu sou muito agradecida por cada uma dessas pessoinhas que compõem essas milhares de pessoas que ouvem, compartilham, comentam e que dão feedbacks. Eu acho isso tão bonito quando vocês vão lá nos stories e dão os feedbacks de vocês. Infelizmente não consigo responder todo mundo, né? Mas o que eu tenho percebido da minha produção é que conforme vai ficando mais intensa a produção, conforme vai ficando mais intensa a minha demanda por falar certos assuntos, e a depender do assunto, quando o assunto é um assunto mais político, mais acadêmico, eu vou me atendo ali a trazer referências, vou me atendo ali a trazer citações, livros, artigos acadêmicos, artigos científicos, poesias, relatos e tudo mais. E aí o que eu estou percebendo, e vocês que me acompanham aqui também devem ter percebido, é que o meu ritmo de produção ele diminuiu. A densidade aumentou e o ritmo de produção meio que diminuiu, né? E aí eu me dei conta de por que esse ritmo diminuiu. Porque antes eu chegava, pensava num assunto da vida, do cotidiano, da vivência, da história, da filosofia e da psicologia, e eu falava ali, eu trazia o meu conhecimento de mundo que eu fui adquirindo nos últimos anos, eu trazia isso de um jeito assim, reflexivo, como o meu próprio termo do blog que eu fundei lá em 2017, o nome desse podcast sugere que é Devaneios Filosóficos, eu quero devanear. Só que conforme eu me prendo, né, nesses atos de querer trazer referência, etc., eu percebo que eu levo muito mais tempo para preparar um episódio, eu levo muito mais tempo para produzir um episódio, porque eu quero deixar ele organizado. Agora vocês percebem que eu tô colocando uma vinhetinha entre uma parte e a outra. Eu separo um contexto,
epistemológico, teórico para falar sobre isso. E isso leva tempo. E aí o que eu tenho percebido, galera, é o seguinte: eu acabo me prendendo muito à forma do conteúdo, a forma do que eu quero dizer, a forma da coisa, querendo trazer citação. E isso, o que é isso, senão um próprio vício acadêmico ou academicista? É um vício, né, de querer só falar o que está escrito e o que alguém já disse em algum momento, que é o que eu mais critico na minha vida. Depois que eu entrei na própria academia, é o que eu mais critico como forma, como fundação. É um texto que está no meu blog e que ele virou um capítulo estendido, arrumadinho, no meu futuro livro que vai ser lançado esse ano na Flip, que é o envenenamento pelas normas, né? Como que a arte da escrita pode ser envenenada pelas normas e a arte da fala também. E aí eu tenho percebido que, conforme eu quero pensar um tema, hoje, por exemplo, eu vou falar de love bomb, vou falar sobre explosão afetiva, vou falar de intensidade, e daria para eu trazer todo um aporte teórico que eu tenho sobre esse assunto para explicar a respeito. E aí eu estava pensando, né, como essa violência colocada sobre esse contexto da minha experiência me funda nesse lugar de querer sempre ter que provar que o que eu estou falando está certo. Não me dá o direito nem mesmo de devanear em paz, nem mesmo de criar uma cena, nem mesmo de produzir uma ficção da fala, né? Elocubrar as coisas à vontade. E aí eu comecei a olhar e falei assim, nossa, é isso. Toda vez que eu pensava em um tema, eu pegava o meu celular, Samsung, e gravava um episódio ali, naquele fogo, naquela vontade, naquela coisa que é pulsante, é genuína minha, e falava. Com o tempo, eu pensei, tá, vou falar isso, só que eu vou dar uma pesquisada antes, eu vou ler antes, eu vou organizar antes. E aí cansa. Eu já me vi, para vocês terem ideia, tem vários episódios que só não foram feitos ainda, gravados, mas eu já me vi em vários momentos, depois de ter feito uma pesquisa, uma busca exaustiva, eu acho que essa é a palavra correta mesmo, exaustiva, eu acabo simplesmente cansada, porque eu trabalho o dia todo atendendo, escrevendo, produzindo materiais para o blog, hoje nem tanto mais para o blog, né? Mas para os livros que eu estou para publicar, revisando trabalho, revisando banca de qualificação de doutorado, revisando projetos, revisando uma série de coisas e ainda fazendo projeto para o podcast, que foi um espaço que eu criei para mim para falar sobre vulnerabilidades. E aí eu me pego vulnerável, eu me pego cansada, eu me pego sendo cooptada pela própria crítica que eu faço, né? E aí eu trouxe essa digressão hoje aqui para a gente pensar nesse seguinte ponto. Por quê? Por que que tem que ter essa produção exacerbada de provar que a gente está certa? A resposta é, porque eu sou uma travesti negra. Antes de travesti negra, né? E aí a vida inteira eu aprendi que eu tinha que ser inteligente, que eu tinha que saber o que eu estava falando, que eu tinha que saber como falar. Por quê? Conectando com o tema de hoje, se eu falo alguma coisa, se eu produzo alguma coisa e não provo que eu sei o que eu estou falando, aí eu estou sendo intensa demais. Aí eu estou sendo emocionada demais. Aí eu estou achando que sei demais das coisas. Porque se eu provo o que eu faço, eu não estou mais achando, eu estou certa, né? E isso foi me criando nesse espaço de que hoje as pessoas acham que eu sou inteligente. Algumas pessoas falam isso só, né? Ah, você é inteligente e tal. E eu não sei, honestamente, de onde que vem a minha resposta para isso. Se eu sou inteligente ou se eu aprendi a ter que ser inteligente. Hoje eu me convenço de alguma forma que eu gosto disso. Mas eu também não sei se eu gosto disso ou se o tempo foi passando e eu aprendi a gostar. E o próprio colonialismo implantou no meu cérebro, no meu ser, essa noção de que eu gosto de estudar e ser inteligente, em vez de me colocar na cena dizendo que eu preciso ser isso tudo para as pessoas me ouvirem. E aí quando eu vou falar aqui para vocês, na hora de pôr minhas ideias para fora, aí eu venho com provas, com evidências, com tudo, porque fake news também não é comigo, eu não gosto de fake news, e aí eu me pego nessa cena. Então, a nossa intensidade também, ela pode ser uma coisa genuína, ela pode existir, ela pode partir de nós e ser como ela é. E ela é uma coisa que pulsa mesmo em nós, não é uma produção fantástica sempre, não é uma coisa absurda sempre.
E aí eu fiquei pensando, né, nessa digressão enquanto eu faço aqui meu chá. Mas vamos lá, né? Eu vou pausar aqui e talvez eu comece em outro momento, porque eu preciso ler o Nego ali, Fanon, né? Mas eu vou voltar aqui para falar com vocês sobre intensidade nas relações afetivas. Talvez, embora sempre falar que não monogamia não é sobre relacionamento afetivo sexual, talvez hoje eu foque um pouco nisso de propósito, mas também não tem como eu deixar de falar disso sobre amizade, família, sobre trabalho e sobre a própria academia. Daqui a pouco eu volto e falo para vocês, mas antes da vinheta tocar e a gente pular de fase da nossa conversa aqui, eu quero deixar a pergunta para você que está escutando aqui hoje da seguinte forma: você é uma pessoa intensa ou você está uma pessoa intensa por conta de alguma coisa que você tem que provar para o mundo ou para si, ou para suas relações? Pensa comigo e vamos conversar? E enquanto vocês pensam, também quero aproveitar para convidar vocês para a seguinte coisa: curte esse podcast. É sério, isso é muito importante para mim, é importante para a entrega de conteúdo. A gente está no mundo, né, neoliberal, capitalista, vamos jogar com isso. Curte aqui, vai lá no campo de avaliação, deixa uma estrelinha, se você gostar, deixa 5. Compartilhe o episódio nos seus stories, me marca, faz o seu comentário lá também no podcast, no episódio, me marca, eu vou compartilhar. Quando vocês quiserem também, se quiserem ajudar financeiramente o projeto, vem no link aqui na descrição de cada episódio, tem o Apoia-se e deixa ali uma contribuição sua, mensal ou momentânea, para ajudar nessa produção, porque também dá um certo custo, né? E não menos importante, quer trazer a sua fofoca para a gente fazer devaneios sobre a sua fofoca? Tem um link aqui na bio também, de cada episódio, para você poder trazer um depoimento, que agora pode ser inclusive em forma de áudio. Já falei e repito, acho muito legal quando vocês mandam áudios e eu posso colocar o áudio de vocês, porque é como se a gente estivesse conversando numa mesa virtual de bar e vocês falam umas coisinhas e eu devaneio em cima, tá bom? Vamos lá então. Agora, minha gente, vamos falar então sobre intensidade versus explosão de amor, o termo que popularmente se chama nas redes sociais de love bombing. Para quem quiser dar uma olhadinha também em outros escritos que eu já fiz, tem 2 textos que vão embasar um pouco aqui a nossa conversa, textos que eu escrevi. Um deles eu escrevi em 31 de dezembro de 2023, que chama Temporalidade da Conquista, o capitalismo afetivo e as ferramentas de manutenção das relações monogâmicas. Um outro texto que eu escrevi em 11 de junho, um pouco antes, também está no meu blog, se chama Um Manifesto pelas Nossas Vulnerabilidades. Então, caso você queira dar uma procuradinha lá no blog, tem lá os links do texto, caso você queira só se aprofundar um pouco mais nesta conversa. Tá bom? Tem o texto chamado O Manifesto pelas Nossas Vulnerabilidades e Temporalidade da Conquista. Agora, continuando aqui, vamos pensar o que a gente pode chamar de intensidade, porque eu acho que a gente ainda não aprendeu o que fazer com a nossa sede de afeto, né? E não é uma sede no sentido meramente da falta. É uma coisa que faz parte da gente, é uma coisa que talvez possamos chamar, sei lá, de uma força vital, uma coisa que para cada pessoa é diferente e, sei lá, para cada pessoa ajuda também a manter uma certa forma de desejo. E existem pessoas que são mais intensas, menos intensas, ou todas as pessoas podem ser intensas de modos muito variados. Talvez se você fizer uma busca rápida, né, no dicionário, no Google, etc., você vai encontrar algo como dizendo que intenso é aquilo que se manifesta ou que se faz sentir com força, com vigor, com abundância. Por exemplo, calor, por exemplo, fogo, por exemplo, frio, por exemplo, som de uma música, etc. Por outro lado, também pode ser que você encontre algumas falas de que intenso é aquilo que ultrapassa em medidas, em grau, aquilo que é habitual, aquilo que é febril, aquilo que é excessivo, e aquilo que é árduo, por exemplo, né?
Então, para a gente conversar sobre o que estamos falando aqui de intensidade, a gente precisa localizar o que está sendo dito. E aqui eu estou falando de intensidade em relação ao modo como ou ao modo pelo qual a gente expressa o nosso afeto, expressa o nosso desejo, expressa a nossa vontade. Entenda que eu digo expressa. E isso também poderia ter um outro verbo que, em vez de expressar, poderia ser demandar, exigir, demonstrar, e poderia ter várias configurações, mas intensidade tem a ver com a maneira como, né, intensidade afetiva, a maneira como a gente expressa o nosso afeto. E aqui no caso, expressar o afeto de um modo intenso, eu quero dizer, e isso é importante deixar colocado, que é expressar o afeto com profundidade, com entusiasmo, com entrega, colocar ele à mostra. Isso que eu acho interessante pensar. Essa intensidade é colocar o afeto à mostra, o mais próximo do que ele está sendo sentido por nós aqui e agora. Uma pessoa pode ser super intensa com a outra quando ela demonstra gestos de carinho, gestos de afetividade, e afetividade não é uma coisa positiva necessariamente, né? Mas quando ela demonstra ali um abraço, quer ficar muito perto, etc. Mas uma pessoa também pode ser intensa na sua agressividade. Ela pode falar de um jeito intenso quando ela tá falando assim, de um jeito, eu te amo tanto, você é tudo na minha vida, você é tudo pra mim. Ou ela pode te falar de um jeito intenso. Eu não aguento mais você está me enchendo, você me tortura, você é uma pessoa baixa, você é isso, aquilo. Ou seja, intensidade é o modo como a gente expressa a coisa, né? E aí você imagina o caso, por exemplo, vamos pensar em intensidade, uma pessoa trans que depois de tantos anos na sua vida, sendo uma pessoa trans, e aqui vamos colocar uma pessoa trans e negra, né, que poderia facilmente ser eu também, que depois de anos se defendendo do afeto alheio, porque a sociedade, como ela produz os afetos, machucam pessoas dissidentes. Então, ela encontra uma relação, ela encontra um contexto onde ela pode se abrir um pouco mais, porque ela está sentindo que ali tem um pouquinho mais de segurança. E aí ela se apaixona por essa pessoa, isso se torna uma coisa muito vívida dentro dela, talvez num lugar que ela não conhecia antes por vários motivos. Ela envia cartas, vocês gostam de cartas? Eu já enviei tanta carta, mas hoje em dia as pessoas não leem nem mensagens, né? Que dirá cartas. Hoje em dia as pessoas conversam no meio do nada, assim, a conversa tá indo bacana, legal, do nada a pessoa some, aparece depois de 2 dias com outro assunto, compartilhando uma outra coisa e somem. Mas eu acho carta uma coisa tão legal e às vezes eu não mando mais carta porque a pessoa não lê, né? E aí eu vou lá e falo, eu escrevi um texto sobre isso uma vez, é a minha carta contemporânea. Mas voltando, né? Então pensa, uma pessoa negra e trans, depois de anos ali nessa defesa do afeto alheio, ela se apaixona, ela envia cartas, ela compartilha músicas que ela gosta, ela tá ouvindo uma música, seja a música qual for, seja tipo Marinheiro Só, a Clementina de Jesus, né? Eu falo isso porque é uma música que eu acho bonita, acho muito gostosa, a música, a musicalidade, tudo, mas não é uma música romântica, né? Mas digamos assim, que você gosta dessa música, você tá ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, e você tem experiências gostosas e boas, e você lembrou de alguém por conta dessa experiência que foi gostosa, aí você compartilha música, você propõe encontros que possam ser um pouco mais duradouros, encontros que vão conversar muita coisa, com intensidade, profundidade, abertura, vulnerabilidade, tudo isso em poucas semanas, né? Você faz todo esse movimento que eu tô falando aqui em poucas semanas de conhecer a pessoa. E aí a outra parte vai acusar essa pessoa de estar sendo intensa demais, quando na verdade ela só está se permitindo sentir. Então é interessante pensar o que nós estamos chamando de intensidade e o que nós estamos chamando de controle, de excesso. Eu não vejo intensidade como excesso. Acho que as pessoas, quando elas vão ser intensas, elas estão ali demonstrando com uma grande abertura aquilo que elas realmente querem ser, que elas podem ser e que talvez na concepção dela aquela relação, aquele relacionamento permite isso, permite essa possibilidade de você colocar para fora. Então, ser uma pessoa intensa, que talvez alguém possa chamar até de ser uma pessoa emocionada, é uma possibilidade de resistência, até na minha opinião,
para as vivências tão frias e genéricas que a gente tem, tão fomentadas hoje pelo neoliberalismo, pelo individualismo, por essa maneira de produção não só do capital financeiro, do capital concreto de bens, mas também do capital afetivo, onde a gente acaba, por vezes, construindo uma noção de vida, uma noção de mundo, uma noção de realidade, que ela é efêmera, ela é fugaz, ela é substituível. Então, pessoas intensas que chegam mostrando o que pode ser, o que ela é, o que ela sente, o que ela deseja, são pessoas que assustam. São pessoas que não estão ali dentro de uma normalidade afetiva neoliberal, capitalista e etc. E isso assusta a pessoa. E aí, talvez a pergunta surja, né? Tá, e qual que é então a diferença entre isso, que é essa intensidade, chegar, eu tô falando de um começo, né, de um momento, chegar oferecendo aquele afeto, aquele carinho, aquela presença, aquela vontade, tudo mais, e love bombing, que seria essa explosão do amor. O que que é, né, qual que é a diferença nisso? Para mim, a grande diferença tá em duas coisas, na intenção, que não é sobre intensidade, né, é na intenção e também no objetivo de controle. Tem essas duas dimensões, né, que podem se relacionar, obviamente. É sobre a intenção e o modo. Se intensidade é sobre a gente poder ser, poder mostrar, poder colocar para fora, então eu estou dizendo que intensidade é sobre algo que existe como característica daquela pessoa ao longo da vida dela, que ela está expressando. O love bombing tem a ver com performance. É uma performance intencional e que ela não é continuada. Não é uma coisa que faz parte daquela pessoa na sua constituição subjetiva, no modo como ela opera os afetos. Faz parte de um contexto fechado, onde a performance intencional ela precisa acontecer para que o afeto aconteça daquela forma. Então, essa questão de explosão do amor, né, love bombing, está relacionada diretamente, na minha opinião, ao ato de seduzir com exagero para manipular ou controlar. Então, pensa aí comigo, né? Intensidade afetiva também pode ser sobre seduzir. Sedução não é uma palavra negativa em si. Sedução é um ato. A gente seduz aquilo que a gente quer trazer para perto de nós. E nós vamos utilizar ferramentas que nós temos para isso. Eu gosto de seduzir a partir da minha fala, a partir do modo como eu falo, a partir da culinária. Tem o episódio 5 aqui no bloco de não monogamia, que chama Afetos e Recursos Afetivos. E aí eu falo da cozinha, da culinária, do ato de cozinhar, como algo que vai além da nutrição, que é uma forma afetiva. E para mim, esse é um modo muito sedutor. Conversas profundas, conversas sinceras. E profundas eu não estou falando apenas no âmbito filosófico e etc. Profundas no sentido de uma conversa que permita um acesso a outra pessoa e etc. Para mim é uma coisa intensa e é uma coisa que está no campo da sedução. Por outro lado, o love bombing, né, essa explosão, e o nome já fica bem nítido. Explosão é quebra, ruptura, desmonte. Essa explosão de amor, de afeto, ela tem no termo seduzir um outro significado. Porque esse seduzir é como uma presa, é como uma isca, é como uma armadilha. E essa é a função da explosão de amor. Então, nem toda explosão de amor é o que a gente acha que é, um ato sincero, honesto e que é a própria pessoa. Talvez se fosse isso, talvez seria intensidade afetiva. E é óbvio que essas duas coisas não são assim nitidamente separáveis. A gente não consegue olhar para uma cena e de cara descobrir, isso aqui é love bombing, isso aqui é uma coisa mais voltada para a intensidade. Tem coisas que a gente só vai descobrir fazendo, vivendo, experimentando. Porém, se você já tem uma vida mais treinada, entenda-se, mais sofrida nesses campos, se você tem outras experiências, ou se você acompanha outras histórias, eu sempre recomendo, e não é publi, o podcast da Déia Freitas, acho que é Déia Freitas, né, gente? Da Déia, e a Déia tem aquele podcast, né, Picolé de Limão.
vai lá escutar as histórias. Eu não gosto muito dos posicionamentos especificamente da Déia. A maioria eu não gosto muito, não. Mas as histórias vai fazer com que vocês comecem a construir alguns critérios, alguns protocolos de compreensão do que é um love bombing. Você vai olhar a cena e vai falar, putz, ali tem uma sombra de um love bombing. Ou como eu uso mesmo esse termo, né? Eu falo, nossa, aquilo ali é um picolé de limão, que é o título desse bloco, né, da Déia. E aí a gente vai entendendo onde esses picolés de limão, que são esses love bombs, essa explosão de amor, onde eles estão. Não é sempre que a gente consegue, pessoas são sofisticadas, elas sempre vão achar uma forma de inovar, mas é bom a gente pensar nisso. Aí, por exemplo, né, imagina uma pessoa que conhece alguém, em 3 dias já fala em morar junto, e eu não tô aqui criticando as lésbicas, ou a pessoa que fala em morar junto, envia presentes caros, ou então presentes inusitados, fala eu te amo, logo no começo, sem que exista uma escuta real, e aí quando começa uma criação do vínculo, quando começa um envolvimento mais profundo, aí essa pessoa desaparece, ou se torna controladora. E aqui, isso é fundamental. Essa compreensão é fundamental. Quando eu falo naquele meu texto, mais ou menos assim, né, sobre a temporalidade da conquista, eu vou dizer, em outras palavras, que a idealização da conquista instantânea, ela vai criar um campo super fértil, mas muito fértil para quê? Por esvaziamento da presença. E não estou falando da presença física, né? E aí, no lugar de afeto, o que se entrega é uma performance. Se você olhar lá, você vai perceber a seguinte coisa, né? Quando a gente está falando de love bombing, a gente pode pensar numa questão cíclica. E essa questão cíclica, novamente, não é um padrão, não é um parâmetro exato de análise, mas que a gente pode entender da seguinte maneira, né? Vamos pensar aqui sobre como que funciona essa explosão de amor. Você tá ali com seu coraçãozinho fragilizado, seus sentimentos meio magoados porque você viveu uma experiência ruim, e aí você vai, se restaura, começa a se compreender melhor, começa a lidar melhor com aquela situação, com aquele luto, faz as promessas, nunca mais me relaciono com ninguém nessa vida, não quero saber de ninguém, some da minha vida, tchau. E aí, de repente, a vida passa, né? A vida acontece, a vida não para. E aí, num certo momento, você tem ali uma oferta afetiva. Essa oferta afetiva, ela encontra uma validação social, ou seja, o seu afeto, ele condiz também com o que seu entorno social também quer. Isso te permite viver esse afeto de um modo mais positivo, não publicamente falando, mas de um modo mais solto, né? E aí, tem aquelas explosões iniciais de afeto. Te liga toda hora, você conversa toda hora, você fala muitas coisas, as conversas são muito longas, gostosas, e aí várias demonstrações de afeto ali na ordem que você fala, gente, tá certo isso? É assim mesmo? E aí você fica tão assim, embasbacado com essa coisa, que você começa a acreditar nessa coisa. Você começa a perceber ali que fala, caramba, realmente eu sou especial na vida dessa pessoa, eu sou tudo para essa pessoa. 15 dias a pessoa está dizendo que me ama porque ela sabe o que ela sente. Ela disse que sabe o que ela sente quando ela ama mesmo uma pessoa ou quando ela não ama. Ela disse que é diferente quando ela está com alguém que ela realmente se apaixona e que isso aconteceu raras vezes na vida, então ela sabe a diferença e é por isso que ela está sendo assim com você, é por isso que ela está sendo daquele jeito com você e etc, etc, etc. Quem aí nunca ouviu aquela frase, né? Não, você é especial, você é diferente de todas as outras pessoas. Tá bom. Eu sei, obrigada, tá ok. Só que aí, como tudo que é sólido se desmancha no ar, ninguém que entrega uma performance explosiva contém essa energia por tanto tempo. É por isso que é explosivo. Uma bomba, ela tem uma energia tão grande, tão potente, tão assim, incontrolada, que ela explode, ela não é contida. Só que conforme ela explode, ela faz todo o estrago ao redor, aquela energia se dissipou. Ela não retoma para o seu núcleo para se refazer. Ela é uma bomba, ela começa com tudo intensidade, explode. E aí, quando tem essa explosão inicial, que a pessoa entregou toda essa performance, não vai dar conta disso. Não vai dar conta de sustentar essa performance. Ela vai diminuindo, até que você chega a um ponto que está uma redução tão grande
toda aquela demonstração afetiva, e aí você começa, né, ou a outra pessoa, meio que a partir de uma certa culpa, de um ressentimento, fala assim, isso daqui não tá bom, a gente começou de tal jeito, hoje a gente se fala pouco, a gente tá de um jeito ruim, e aquilo começa a gerar uma culpa nas pessoas que estão envolvidas porque não estão dando conta. Às vezes, a parte mais carregada, né, de marcadores sociais da diferença, como raça, classe, gênero, sexualidade, número de crianças, moradia, etc., essa costuma ser a parte que vai se perguntar, será que eu fiz algo errado? Será que o problema sou eu? Será que eu estou entregando menos do que deveria, etc.? Enquanto aquela parte mais dominante, ela vai se aproveitar desse ciclo. E aí tem toda uma promoção de promessas, esperanças, etc., que vai aumentar um pouco tudo. E aí tem aquela reconquista, aquela reconciliação que vai ter um resquício de um love bombing, mas não vai ser igual ao primeiro. Nunca é igual ao primeiro, na mesma relação. É sempre uma tentativa de aproximação. Só que tudo que é sólido se desmancha no ar de novo. E o que não é sólido, então, vaporiza, vai embora. Aí vai acontecer um descarte afetivo, uma obsolescência afetiva, né? Obsolescência é sobre uma coisa que tem um tempo programado para parar de funcionar. Quando a gente fala, por exemplo, né, de obsolescência programada na tecnologia, a gente está falando de celulares, de computadores, de equipamentos eletrônicos que tem um tempo de funcionamento quase que pré-estabelecido por fábrica. Vai funcionar bem por 2 anos, a partir daqui é problema, tem que trocar. E aí aparecem novas ofertas de afetos, nesse caso, voltando, né? Uma perda de interesse, vai, pá, acabou. Quebrou o coração de novo, partiu o coração de novo, aí você volta lá no ciclo, coração partido, você vai se reconciliando consigo, depois aparece uma outra pessoa e taca-lhe um love bombing. E o romantismo, a própria forma como a monogamia, como o amor romântico, tem um episódio aqui no podcast que chama Os Rastros do Amor Romântico, a forma como isso vai se construindo ao longo do tempo normaliza esse ciclo. Tem gente que vive um ciclo desse após o outro, numa situação, inclusive, que é quase um vício, né? É uma palavra ruim, mas é quase um vício, onde a pessoa acaba uma relação e aquela coisa foi tão marcante, foi tão produtora de afeto e de sensibilidade, insensibilidade, de trocas, foi uma coisa que, embora seja um love bombing, embora seja essa coisa mais explosiva, tem uma marca, deixa uma marca. E a pessoa quer experimentar aquele gostinho que tem naquele curto período. Ela quer experimentar toda aquela intensidade, né? Que também tem intensidade nisso, é importante pensar. Só que aí é uma intensidade que é fugaz. Não é da pessoa, ela é do contexto, do momento. E aí a pessoa entra na repetição, procura uma relação de novo. Se a relação não está desse jeito, com essa explosão de amor, não é um afeto de verdade, me ama, mas não me liga, essas coisas todas. E aí a pessoa entra nesse ciclo repetidamente. Essa, então, é a diferença que eu quero colocar entre intensidade e essa explosão de amor. A intensidade, eu reitero, ela diz respeito ao modo como a gente experimenta a nossa condição afetiva, o nosso desejo, a nossa vontade, dentro daquilo que ela é e dentro daquilo que ela pode ser. Por outro lado, essa explosão afetiva, ela está dentro dessa performance esperada pelo próprio colonialismo, pelo próprio neoliberalismo, capitalismo afetivo. Ela faz parte de uma performance em que ela foi feita para acabar. Essa é a diferença. A intensidade, ela diz respeito ao modo como a gente funciona, como a gente lida com as nossas vulnerabilidades também. Já a explosão de amor, esse love bombing, ele tem a ver com uma performance que precisa acabar. Ela não se sustenta. Não se sustenta. E isso eu espero que, para a gente começar, esteja assim bem compreendido, né? Bem entendido, para a gente poder partir para falar de outras coisas. E é isso que eu quero conversar com vocês. Um outro ponto assim que eu considero muito importante dentro dessa lógica de pensar o que é intensidade, o que é explosão de amor, é próximo, né,
tema do título do texto que eu recomendei, que eu vou dizer que é temporalidade do amor e do capitalismo afetivo. No capitalismo, no neoliberalismo afetivo, o amor ele entra não como um afeto, ele entra como um produto. E como todo produto dentro desse sistema de consumo que eu falei da obsolescência, ele vai ter pelo menos 3 características muito fundamentais. Ele precisa ser rápido, ele precisa ser desejável e ele vai ser descartável. Esse produto, né, considerado o amor, o afeto nessa sua explosão, ele vai ter que ser rápido porque essa pessoa tá fraca demais, essa pessoa tá enrolando demais, essa pessoa tá lenta demais, então a pessoa tem que chegar chegando ali, chegar marcando território, marcando que, olha, eu vim aqui para fazer a sua vida ser diferente de tudo que ela já foi. E isso é desejável porque no sistema neoliberal capitalista que constrói a sociedade ocidental, isso é a norma, isso é o desejável, aquele amor que vem para marcar mesmo. É tão normalizado e normatizado que se torna desejável por isso. Só que aí vem o outro ponto que também é uma marca do nosso tempo, que além da velocidade, a velocidade é a marca do nosso tempo, né? A velocidade da informação, a velocidade do acesso e inclusive até mesmo a velocidade do deslocamento. E aí, não por acaso, essa velocidade vem acompanhada de quê? Da descartabilidade. As coisas no capitalismo, no neoliberalismo, elas são descartáveis na mesma velocidade que elas são desejáveis. As coisas são substituíveis. As pessoas se tornam absolutamente substituíveis ou meramente substituíveis. O afeto, o modo como a gente deseja, o modo como a gente ama, o modo como a gente vive as coisas, se colocam nessa rapidez, nessa desejabilidade e na capacidade quase inerente de ser descartável. No capitalismo, a gente percebe como que essas dinâmicas neoliberais afetam a forma, inclusive, como a gente espera que o amor funciona. Ou melhor, que o amor funcione. Imagina uma cena hipotética, assim, um casal vai buscar abrir a sua relação, né, e vai querer entender novas formas de se relacionar no mundo com outras pessoas e vai tentar seguir uma, entre aspas, ética não monogâmica. E se for ética não monogâmica das redes sociais exclusivamente, cuidado. Mas aí, essas duas pessoas percebem que estão reproduzindo a famosa lógica da eficiência. A eficiência que é de sua natureza como neoliberal. E aí marcam aqueles encontros com horários cronometrados. Olha, eu vou chegar em tal hora, mas eu tenho que ir embora a tal hora. Exigem uma desconstrução imediata. E por não conseguirem, às vezes, fazer isso, sentem culpa por qualquer conflito. Sentir ciúme, aí se culpa. Sentir que está lidando mal com a cena, medo de abandono, etc. E se sentem na culpa. Como se o que chamam de amor não pudesse ser imperfeito, né? Tivesse que ser perfeito. Só que tudo isso está dentro de uma lógica de funcionamento que é neoliberal, que é monogâmica. A monogamia ela tem ferramentas de manutenção que não se sustentam apenas no desejo exclusivo. Ela se sustenta no medo do abandono, na chantagem emocional, nas promessas de salvação. Essas são características que afetam o nosso tempo, a nossa sociedade, e seria muita ingenuidade a gente supor que essas coisas não vão afetar a nossa subjetividade dentro das relações, o nosso comportamento. O imediatismo desse modelo, né, do neoliberalismo, capitalismo, da monogamia contemporânea, vai fazer com que a gente pense que rapidez e intensidade são as mesmas coisas. Mas a rapidez nem sempre é uma intensidade. Pode ser apenas uma ansiedade ali que está sendo vestida de presença, entendeu? A intensidade ela pode sim envolver um certo tipo de ansiedade. Tá tudo acontecendo, tá no corpo, tá na pessoa, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. E aí a gente pode também ter efeitos da ansiedade sobre a nossa intensidade. Mas a questão da explosão do amor, né, esse love bomb, ela é necessariamente uma coisa que está relacionada com rapidez, com velocidade, com descartabilidade, com tudo isso que se envolve nesse contexto e nessa produção. Quando a gente está falando dessa lógica de temporalidade, né, da conquista, do afeto, do desejo,
A gente está falando de um amor que ele chega para se produzir quase que no ritual. Você precisa, primeiro, chegar nessa lógica de que eu encontrei uma pessoa, me interessei por uma pessoa, eu vou ali oferecer presença, oferecer contato, vou oferecer tudo que eu puder para impressionar essa pessoa. Uma das maiores bobagens que eu vejo, e das armadilhas, né, que eu vejo nas relações, é quando as pessoas, nessa lógica de temporalidade da conquista, vão conhecer umas às outras e aí querem mostrar o melhor de si. E o ponto não é mostrar o melhor de si, é que elas querem mostrar só o melhor de si. E isso ainda não é o pior de tudo. Elas querem mostrar o melhor de si numa performance que não se sustenta na realidade cotidiana dessa pessoa. Ela quer impressionar dentro de uma lógica de expectativas que é social, né? Dependendo de cada nicho econômico, social que a pessoa habita, existem as suas performances ali instituídas como conquistas afetivas, e elas vão querer performar o máximo possível. Então, essa mercantilização coloca, inclusive, o nosso ato de conhecer pessoas como se fosse imitando as propagandas. É como pensar uma propaganda, você tem ali os seus minutos disponíveis para aquela propaganda e você precisa ter a habilidade de reunir naquela propaganda curta todos os elementos que vão fazer a pessoa comprar aquele produto. Você não pode gastar uma propaganda falando sobre coisas que não despertam interesse na pessoa comprar o seu produto. E essa lógica, não raramente, não por acaso, ela é internalizada, ela é implementada nas buscas por relacionamentos afetivos sexuais também. E aí as pessoas começam a querer fazer dos seus primeiros encontros uma grande publicidade, uma grande propaganda, uma grande demonstração superficial do que é aquela própria pessoa, porque ela tem que colocar uma máscara. É como isso que a sociedade impõe, que para estar dentro do lugar de desejabilidade, a gente precisa ter uma capacidade muito grande de usar máscaras, e a partir destas máscaras a gente impressionar a pessoa naquela busca, naquela conquista. E aí, quando essa máscara funciona e a pessoa entra naquilo, essa produção megalomaníaca da expressividade, da demonstração de afeto e tudo, que para algumas pessoas erroneamente vai ser chamado de intensidade, essa maneira toda, ela vai produzir naquela pessoa que está recebendo aquela demonstração de afeto uma marca, né? Ela vai produzir naquela pessoa uma expectativa, uma esperança talvez, e ela vai se apegar a essa esperança, ela vai se apegar àquela demonstração, porque, como eu disse, não é uma coisa que é percebida, né, nitidamente entre o que é love bombing, o que é manipulação, o que é controle, o que é intensidade. A pessoa recebe aquilo, se apega àquilo, porque existe, na minha opinião, toda uma lógica, né, de rastreamento. As pessoas conseguem rastrear onde e como elas podem investir as suas ferramentas. Eu penso, né, e eu falo também que os homens cisgêneros, dentro de uma sexualidade, uma masculinidade hegemônica, ou mesmo que sejam pessoas que buscam por essa performance, eles aprendem desde muito cedo a rastrear suas presas. Um homem dominador, um homem que é controlador, ou uma pessoa como um todo, pode ser uma pessoa que não é um homem também, ou que não seja um homem cis, essa pessoa ela aprende de tal forma a rastrear, quando ela está nesse lugar do controle, dos privilégios, etc., ela aprende a rastrear qual é a pessoa, qual é o comportamento, quais são as respostas emocionais, afetivas, verbais e não verbais, que mostram que aquela pessoa ali está disponível para ser, inclusive, manipulada. E não é por acaso que na nossa sociedade os homens são construídos para serem essas figuras e as pessoas que não são homens e que não são homens cis são construídas para serem o quê? Manipuláveis, sensíveis, carentes, para que possam sempre relevar coisas. Observe nas relações quem é que releva a maioria das coisas. É geralmente quem tem menos marcadores sociais, quem tem mais marcadores sociais da diferença. E aí, quando a gente olha para essa cena, a gente percebe que existe um treinamento sociocultural para que sejam feitos rastreamentos de quem está disponível, quem está ali frágil
e quem está ali carente, quem tem apego, e onde que essas ferramentas vão se ligar. Então, uma pessoa que já tem uma tendência para ser controladora, uma pessoa narcisista, uma pessoa egocêntrica, essa pessoa vai procurar pessoas que estão disponíveis, dentro dessa lógica de fragilidade social, a serem controladas, dominadas e etc. Só que isso não acontece no plano verbal anunciado. Isso não acontece de modo anunciado. Quando eu fiz aquele episódio que se chama Entre o Desejo e o Controle, eu não lembro o nome mais, né? Às vezes eu esqueço o nome dos meus próprios episódios. É o episódio 22, do bloco de não monogamia, que chama Entre Cuidados Descuidados. Ali eu vou falar bastante sobre essa noção de cuidado que alguns relacionamentos estabelecem. E às vezes o que a gente aprende a chamar de cuidado, na verdade, é uma servidão. A gente está servindo a uma relação achando que está cuidando. Por quê? Porque a gente aprendeu que o cuidado ele está, inclusive, delegado para alguns corpos e algumas subjetividades. Olha no seu relacionamento o quanto você cuida das coisas e o quanto você serve as coisas e as pessoas. O que você tem feito como um ato de cuidado, que é super valorizado socialmente, a depender do gênero, pode ser apenas um trabalho não remunerado. E aí, o que algumas pessoas também normalizam como, essa pessoa não cuida e tal, mas ela provê coisas físicas, bens materiais. Isso daí é só uma performance social também, né? Mas que dentro dessa lógica de explosão do amor, a gente percebe que se nós já temos uma tendência carente, se nós já temos uma tendência ao medo do abandono, se nós já temos uma tendência que não temos tanto afeto, não recebemos tanto afeto, uma pessoa que chega com tudo, demonstrando aquele afeto, aquela coisa forte, vigorosa, efervescente, né, porque acaba, e aquela coisa assim de um jeito explosivo, isso nos pega em um lugar, num golpe, é um golpe tão fundo que nos pega naquele lugar de será que agora eu vou viver o amor que eu tanto quis? Porque ainda tem essa fantasia de que o amor com alguém completa a nossa vida, né? Amor não é suficiente, galera, não é. E aí, a gente se embrenha nesse lugar e se fixa nesse comportamento que ele é feito para ser, assim, eu ia falar instantâneo, mas também, né? Ele é feito para ser instantâneo, mas ele é feito para ser fugaz, ele é feito para acabar. O love bombing é feito para acabar, ele não é feito para ser mantido. E aí a gente se apega nessa produção explosiva naquele lugar de uma esperança. Mas se vale um conselho, gente, não se apeguem a vínculos tóxicos e rasos por conta de memórias boas. Não se apegue a uma relação, e eu sei que falar não se apegue é mais fácil do que não se apegar, né? Falar é muito mais fácil às vezes, mas tentem pensar nisso antes de entrar na cena. Se apegar a uma coisa por conta de uma memória boa é o maior perigo e é o maior lugar da manipulação que as pessoas podem nos colocar, porque a gente vai ficar sempre naquele movimento, né? Principalmente quando a gente vive uma relação baseada em explosão de afetos e tudo mais, que é, nossa, mas foi tão gostoso no começo, foi tão interessante no começo, foi tão assim forte, e a pessoa pode até chamar, foi tão intenso no começo, que eu queria que aquilo voltasse. Eu acho que dá para ser de novo daquele jeito, eu acho que dá para ser de novo daquela maneira, com aquelas condições, eu acho que dá para fazer tudo de novo. Só que a gente se apega a uma esperança que ela não foi feita para ser mantida. E aí eu retomo um ponto, né? O love bombing, ele pode ser intenso, pode ter marcas de intensidade no sentido de estou mostrando tudo. Só que é uma intensidade que ela também, por sua vez, é feita para acabar. Então é uma coisa onde a pessoa se abre o máximo que pode, mas não é um movimento genuíno daquela pessoa. Não é um movimento que ela quer fazer ao longo da vida. Ela só está fazendo aquilo para poder produzir naquele contexto de relacionamento uma fixação afetiva e emocional. Uma cola, uma isca, uma coisa que te prende naquela noção e que por conta da esperança te mantém atado naquela relação. Você sempre acha que pode ser como foi um dia. E a gente tem dificuldade de se desvincular de uma relação que já foi muito interessante, mesmo que na constituição de explosão de amor. A gente sempre tem aquela esperança que fala, mas se foi assim tão bom um dia, porque a pessoa talvez dá para voltar. E aí você fica fazendo 1001 malabarismos
para que essa constituição afetiva se restaure. Mas às vezes ela nunca existiu como algo constante, ela foi uma performance feita de novo para acabar. Esse é o imediatismo. Rapidez nem sempre é intensidade, ela pode ser qualquer coisa. E aí entram as pessoas que são realmente controladoras. Entram aquelas pessoas que estão ali, de fato, para controlar o outro, para ser uma pessoa assim que vai querer ter todas as marcas. Então ela te oferece aquilo que ela sabe ou sente que te falta, ela supõe que te falta e às vezes você confessa isso, e ela vai investir justamente nessa característica para que você continue cada vez mais sendo aquela pessoa que gosta daquela intensidade, que pode ser uma explosão de amor apenas, e aí você se entrega. E essa pessoa que sabe disso, ela vai te encher de mimos, ela vai te encher de desejos, de promessas, de tudo que você gosta realmente para te capturar. Só que aí, a partir daí, o jogo vai começando virando aos poucos, devagarzinho, e às vezes a gente nem vai perceber, só que tudo vai acontecer em torno daquela pessoa, em torno daquela condição que aquela pessoa pressupõe. Essa intensidade fingida de intensidade, na verdade, é só um love bombing para construir um sistema todo de controle. E aí são pessoas que vão adorar fazer gaslighting com você, são pessoas que vão adorar fazer uma vivência baseada estritamente na culpa, são pessoas que trabalham com a culpa de um jeito assim primoroso, e em geral são pessoas que inclusive falam que não trabalham com culpa. São pessoas baixas mesmo, sabe? São pessoas medíocres, essa é a grande coisa. São pessoas bem medíocres e que precisam usar desses artifícios para se posicionar num lugar acima do que elas não estão, ou abaixo, ou ao lado, seja lá qual for a referência, né? Mas para se constituir de um lugar que elas não são. E aí, essas pessoas vão começar a atuar na base da manipulação, na base da ameaça, de uma chantagem emocional. Eu fiz tanta coisa por você, olha o que você está fazendo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha como você me trata. Mas essa mesma pessoa que pratica essa explosão de amor não é uma pessoa que está interessada de fato na sua vivência como ela pode ser. Um exemplo pessoal, né? Teve uma relação que eu tive uma vez, e aí a gente se conheceu, eu já me relacionava com outra pessoa nessa época, e aí tava tudo bem, tudo legal, e tinha toda essa explosão mesmo. Só que eu corro risco, né? Eu sou essa pessoa que vou aceitar correr o risco para entender o que está envolvido ali. Ninguém precisa fazer isso e te atenta, tá? Te atenta, faça o que você pode, o que você consegue. Se você é assim, tá bom. E aí eu fui vivendo aquilo, a pessoa foi super aquela coisa demonstrando com muita força as coisas que estavam pensando, sentindo uma presença muito marcada, uma abertura muito grande, uma coisa assim muito posicionada mesmo, né? E aí chegou um tempo ali para os 15 dias de relacionamento, mais ou menos, no máximo 20, acho que 15. Aí a pessoa me pergunta, e como é que tá a sua relação com tal pessoa? Como eu já tinha pegado algumas pistas de que aquela pessoa era muito competitiva nas relações, porque sempre falava coisas do tipo, eu me sinto em desvantagem em relação a você ter uma outra pessoa que se relaciona e eu não ter. E é um pensamento monogâmico, né? Vamos colocar a letra. E aí, como eu já estava percebendo que tinha essa competitividade no ar, eu só perguntei a seguinte coisa quando a pessoa me falou, né? Mudou alguma coisa entre você e a outra pessoa depois que a gente se conheceu? Eu já saquei o ponto e falei assim, você quer saber se a relação com essa pessoa tá pior depois que eu te conheci? E para zero surpresa, a pessoa disse, é. Aí eu falei assim, não tá pior não mudou nada na relação com essa outra pessoa. A pessoa ficou indignada. Indignada, que eu falei que não mudou nada. Como não mudou nada? Não muda a rotina, não muda não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, gente, não é que não mudou absolutamente nada, mas no campo afetivo não mudou. Essas pessoas competitivas, monogâmicas, de explosão afetiva, e que são manipuladoras e que são narcisistas, que é o caso dessa pessoa, são pessoas que acabam achando que dentro dessa visão monogâmica, você vai se interessar por alguém, e na hora que você se interessar por alguém, esse outro alguém vai abandonar tudo no mundo para ficar com você. E é o que eu acho que essa Mona pensava nessa ocasião, né? Que a partir do momento que eu a conheci, eu vou agir com ela na mesma gramática que ela age comigo, que é focar a vida naquela relação.
Porque isso é um pensamento narcisista, tanto do ponto de vista do indivíduo, quanto do ponto de vista metafórico da relação. Uma relação narcisista é aquela relação que olha só para ela e nada no mundo tem importância no seu reflexo dela no espelho. E aí essas pessoas acham que, uma vez se relacionando, todo o entorno perde o sentido. Todo o entorno perde o significado, porque é aquela relação que importa. E aí esse pessoal que ainda tem uma estrutura de pensar, uma institucionalidade do pensamento monogâmica, cisgênera, heterossexual, branca e, por que não, religiosa, mesmo sendo pessoas ateias, o funcionamento pode sim ser religioso. Essas pessoas esperam a exclusividade afetiva em todos os âmbitos. E aí você se relaciona com alguém, essa pessoa, esse alguém já tem outros relacionamentos e você espera que aquela pessoa vá se apaixonar por um outro alguém e aí vai deixar de amar quem já amava. Esse é um pensamento muito obsessivo, né? É um pensamento muito baseado assim numa numa coisa bem narcísica mesmo. E qualquer pessoa pode cair nesse golpe, qualquer pessoa pode estar assim, e inclusive eu ainda arrisco. A maioria de nós, se formos deixar o modo como o sistema nos educa afetivamente, nós podemos ser essa pessoa narcisista. O narcisismo, ele se produz também. Ele se constrói, ele se reconfigura. E é óbvio que ele está associado com uma série de outras características psicológicas que podem vir. O narcisismo, nesse caso, que é o produzido, na minha opinião, socialmente, institucionalmente, ele pode vir para tentar dar conta, num trabalho psíquico, né? Para tentar dar conta de certos lugares nossos, como carência, como afetividades inseguras, medo de abandono, medo da solidão, medo da rejeição. Uma pessoa narcisista não é uma pessoa segura de si. Na verdade, aí, se a gente quiser pensar na própria psicanálise, o narcisismo marca uma pessoa profundamente insegura. Essa pessoa é narcisista, acha que sabe tudo, pode tudo e tudo é só sobre ela. No fundo, ela está procurando insistentemente a sua própria imagem, porque talvez ela perdeu. Talvez ela não sabe o que ela é, o que ela gosta, ela tem medo do que ela sabe, e aí ela quer o tempo todo uma afirmação, uma reafirmação, uma reiteração de que o que ela está fazendo é importante. E aí ela precisa reunir todos os feixes de luz e jogar para ela própria, para que ela se perceba e, se percebendo, se sinta um ser existente. Se a gente se constrói a partir de outros seres humanos, o narcisista vai usar esses seres humanos quase como um espelho exclusivo, para entender assim, não a partir das diferenças, mas a partir daquilo que legitima a sua própria forma de pensar no mundo. Então, quando a gente está diante dessas explosões de amor, não por acaso eu acho que essas pessoas, elas praticam isso como uma tentativa também de assegurar a sua própria insegurança, a sua própria dificuldade relacional, a sua própria estratégia de amor é uma estratégia baseada no controle, na manipulação, porque love bombing, explosão de amor, é uma manipulação afetiva que ela é normalizada dentro do sistema monogâmico de relação. Isso daí a gente precisa ter essa noção. Quer dizer que pessoas intensas demais não podem ser manipuladoras? Podem, e às vezes são. E eu não estou dizendo que intensidade é uma característica positiva e o love bombing é a característica negativa antagônica à intensidade. Eu estou dizendo que o love bombing é uma gramática circunscrita dentro de um sistema monogâmico capitalista neoliberal. É isso que eu estou dizendo. A nossa intensidade ela vai ter que ser entendida dentro de um outro campo, dentro de uma outra gramática, para a gente poder compreender isso. E é disso que eu quero falar agora com vocês, né? Que qual que é um outro modo também da gente entender a intensidade, para a gente saber também como compreender onde tem uma intensidade que ela vai produzir uma relação com cuidado e acolhimento, e se existe uma intensidade que ela pode ser tóxica. E a minha resposta de antemão é que sim. E aqui a gente começa pensando já assim, né? Que a intensidade, ela também é uma vulnerabilidade, ou ela pode ser uma vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que a intensidade ela pode ser um escudo contra a vulnerabilidade. E aí a gente precisa entender como que cada coisa acontece, né? Entender que a intensidade ela pode funcionar como uma abertura.
e não como uma violência. Como eu disse ali no começo, né? As pessoas têm medo de pessoas intensas, quando a gramática social hegemônica é baseada na rapidez, no descarte, no desejável justamente por ser rápido e efêmero e forte demais, sabe? Uma coisa assim muito fugaz. E aí, quando a gente pensa a intensidade como uma possibilidade de vulnerabilidade, se você lê o texto que eu escrevi, que eu sugeri, que é um manifesto pelas nossas vulnerabilidades, vocês vão ver que, para mim, uma grande revolução afetiva, ela vai acontecer no campo da vulnerabilidade. Vulnerabilidade, entre mil e uma coisas, é aquele estágio emocional que a gente tem, onde a gente sente o nosso corpo, a nossa vivência, a nossa subjetividade, do modo mais profundo, do modo mais cru, do modo mais eu, mais você, mais nós, que é como se fosse aquela camada de pele, aquela camada onde o contato ele toca você, ele toca quem você é, sem as máscaras, sem as violências, sem os disfarces. Só que no mundo onde a gente tem o tempo todo flechas e canhões e baionetas e facas e farpas e espinhos, é difícil, né, a gente andar com a pele exposta. No mundo que nos agride o tempo todo, é difícil a gente entrar em lugares onde a gente realmente consiga, de fato, ser e estar de um modo vulnerável e ainda assim de um modo seguro. Esse é o ponto. E aí o que a gente não tende a pensar muito? Que às vezes o nosso núcleo de afeto, a nossa relação afetiva ali com aquelas pessoas mais proximais, nas nossas melhores amizades, as nossas para quem tem essa sorte, né, ou vantagem, quando a gente tem uma família que nos acolhe, quando a gente tem uma relação afetiva intensa, mais proximal e íntima, esse é o lugar onde a gente escolhe e às vezes a gente se abre para ser mais vulnerável, para ter o contato pele com pele. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um filme que eu recomendo muito, inclusive, é um filme indiano. O nome do filme é Como Estrelas na Terra. É um filme muito legal, é sobre crianças, neurodivergentes, assim, um filme muito emocionante mesmo. E aí eu tava assistindo esse filme e tudo, e tava minha sobrinha pequena, na época tinha 7 anos, um priminho dela e um outro amiguinho. Aí eu perguntei pra eles assim, o que eles estavam falando de um monte de coisa, eu falei, o que é namorar pra vocês? E aí teve um que respondeu, namorar é quando a gente rela na pele. E eu achei aquilo muito bonitinho, né, nesse contato onde namorar para ele é o toque da pele com a pele, nesse sentido que é o mais próximo possível, né? E eu fico pensando também nisso, de vulnerabilidade como esse poder relar na pele, só que de um jeito mais profundo do que talvez uma criança pensou, talvez a criança pensou logo no jeito mais profundo mesmo, que é encontrar e ter o contato com aquela forma de ser e de estar no mundo, que é a própria pessoa, que é o próprio ser, né? E aí, quando a gente está pensando vulnerabilidade nesse campo, as pessoas têm um olhar diferente para esse termo. Inclusive, é um olhar mais pejorativo no lugar de falta, né? Quando a gente fala pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa pessoa é vulnerável, situações vulneráveis. É porque são situações que está expondo aquela pessoa a um lugar de uma... Como eu posso chamar? De um contato tão cru com a vida, com o sentir da vida, que a pessoa praticamente não tem amparos ao seu redor. Só que seria muito bom que a gente pudesse estar vulnerável nesse lugar onde o que a gente está tendo contato direto não é com a miséria, com a dor e com a violência, mas com o carinho, com o cuidado e com o afeto. Então, vulnerabilidade não é necessariamente essa coisa ruim. Vulnerabilidade é uma coisa que ela é muito importante, ela é necessária para a nossa vida, mas que o próprio Estado e o próprio colonialismo se instrumentaliza disso para produzir situações onde essa pessoa vai estar vulnerável e desamparada, e desprotegida, e frágil, entende? E aí, nesse contexto próprio, quando a gente entende, né, que a intensidade ela está também associada à vulnerabilidade, é tipo uma abertura e não a violência, a gente também aprende a olhar o que aquela outra pessoa está trazendo para a gente. Porque eu entendo, né? Hoje em dia as pessoas estão vivendo situações tão psicologicamente dolorosas, cansativas, exaustivas por trabalho, por vida, por tudo mais, que as pessoas não têm condição nem de escuta. As pessoas estão numa capacidade de escuta muito reduzida. Elas não têm ferramentas psicológicas, psíquicas
e emocionais para lidar com a escuta que seja um pouco mais honesta. Elas querem sair para espairecer. Aí elas, nada contra isso, obviamente, né? Mas elas querem sair para ir para um show, para um barzinho com música ao vivo, para um lugar onde vai ter muita gente reunida, barulho, etc. Porque nesse ambiente eu não preciso, metaforicamente, relar na pele. Nesse ambiente eu não preciso necessariamente ter contato com aquela outra pessoa. Eu posso puramente me colocar no contato superficial e chamar isso de vínculo. Eu não preciso escutar a pessoa, basta ouvir. Eu não escuto, eu não tenho contato, eu não permaneço junto. E é nessa lógica social, dessa velocidade, da falta de tempo, da falta de energia, que a gente vai construindo as nossas afetividades. E aí, quando alguém chega e se coloca nesse lugar político ou nesse lugar próprio subjetivo de ser uma pessoa intensa e de mostrar essa intensidade no campo da vulnerabilidade, essa pessoa ela pode assustar e ela pode até ferir a outra pessoa de alguma forma, mesmo que não seja intencional, quando ela fala de si, de um jeito muito profundo e muito intenso, e aquela outra pessoa simplesmente não estava preparada para esse tipo de conversa. E aí pode ser ruim para as duas partes, né? Aquela parte que achou que tinha espaço de falar sobre, e aquela parte que não estava esperando isso. E aí podem ter vários motivos. Por exemplo, as pessoas começam a conversar, a falar de si, e aí nesse tópico, né, nessa prática do love bombing, da explosão do amor, uma das partes pode demonstrar como uma tática, inclusive, de love bombing, essa coisa de que eu escuto, eu quero ouvir você do jeito que você é, eu te amo com seus defeitos, suas qualidades, eu quero te escutar, eu tô aqui para isso, conte comigo sempre. Só que isso é todo um protocolo de performatividade que não encontra prática na realidade. É uma coisa protocolar, abstrata e real, só que a pessoa aprendeu que falar isso é bonito e que falar isso é bom. A outra parte, ouvindo isso, pode acreditar. Pode levar a sério que aquele espaço realmente é um espaço, tal qual a pessoa disse, que tem escuta, que está ali pronto para conversar, para falar de quem é e etc. E aí a pessoa chega, conta da sua vida, por exemplo, alguém conversa num encontro, alguém manda uma mensagem, manda um áudio, alguém chega lá e conta, logo no comecinho que estão se relacionando, umas coisas que falam sobre seus medos de se relacionar. Fala sobre traumas, fala sobre vulnerabilidade, fala sobre uma série de coisas. E aí essa pessoa que tinha nesse love bombing, esse lugar de acolhimento, te escuto, conte comigo, ela vai responder que eu acho que você está sendo carente, né? Desconsiderando que aquela entrega não é uma entrega de amedrontamento, é uma entrega de um convite para o encontro. Inclusive, eu costumo ser essa pessoa, né, que faz essas colocações. Eu falo assim abertamente de algumas vulnerabilidades. Eu falava, hoje em dia acho que eu tô mais cheia de armaduras, não sei. O que é triste, né, obviamente. Mas eu sou e fui dessa pessoa que fala essas coisas assim, e era muito comum escutar das pessoas quando chega nesse ponto que, ai, nossa, mas você tá me falando dos seus medos, seus traumas, você é uma pessoa bem traumatizada, né? Nossa, você deve estar muito carente, né? Nossa, deve ter muita coisa mal resolvida aí dentro, né? Porque essa pessoa ela está rebatendo a incapacidade dela de escuta. Porque a gente tem que entender, né? Escutar não é ter que resolver o problema da outra pessoa. Quando a pessoa me conta uma coisa, eu não preciso ter esse modo capitalista de resolução da vida das pessoas e nem esse salvacionismo branco de que tudo que a pessoa me traz, ela está me trazendo como uma demanda que tem que ser resolvida. Teve uma vez numa relação que eu falei alguma coisa X, eu compartilhei uma coisa, sei lá, se eu não me engano, eu compartilhei uma mensagem ofensiva ou uma mensagem ruim que eu recebi nas redes sociais, e aí a pessoa me responde da seguinte maneira: tá, e você quer que eu faça o quê com isso? Vai tomar no teu cu, quero que você faça nada. Não te pedi pra fazer nada. Não pedi pra resolver as coisas, não pedi pra fazer nada, sabe? E aí essas pessoas... gente, eu fico com raiva quando eu vejo esse tipo de coisa nesse lugar. Aí eu falo palavrão porque aqui pode, né? Quer dizer, pode em qualquer lugar, foda-se. E aí, essas pessoas chegam nesse campo, elas chegam nessa lógica de que você está demandando que a pessoa resolva o seu problema. E aí todas as relações elas vão participar desse olhar mercantilizado de demanda que uma coisa é solicitada e tem que ser resolvida. E não precisa. As pessoas não sabem lidar com a vulnerabilidade da outra pessoa. Às vezes é o silêncio, às vezes é um abraço,
Às vezes é um sinto muito, tô aqui e estar ali mesmo. Isso às vezes é o suficiente. Mas essa pessoa que sempre acha que é carente e tudo mais, a minha hipótese hoje em dia é que essas pessoas que chegam nesse lugar e que falam essas coisas do tipo, nossa, você despejou sobre mim um monte de trauma, etc e tal, não sei se você está pronto para se relacionar e tal. Eu acho que são as próprias pessoas que não estão prontas para lidar com quem a gente é. Porque talvez elas não lidem nem com quem elas são. E aí elas começam a descarregar um monte de coisa sobre você, até que passa o tempo, ai, nossa, realmente, acho que eu entendi errado. Você entendeu o que você queria entender. É um entendimento bem seletivo, né? E pensar isso nas relações, porque se a gente não puder trazer a nossa dor e o nosso desejo para o vínculo, será que esse lugar também é seguro para gente? Eu escuto muita gente falando, e pessoas brancas, pessoas amarelas, pessoas negras também, falando assim, ah, é muito difícil se relacionar com o homem negro, no caso dos homens cis negros, porque eles vêm pra cá e trazem um monte de coisa mal resolvida, os afetos, o desejo, tudo esquisito, e é muito difícil lidar com essa dor. Porque, primeiro, a masculinidade produz nestes homens esse lugar de não ter que se haver com seus lugares, com as suas vulnerabilidades, com seus desejos, né? Estes homens também se constroem nesse lugar que não olham para suas emoções. Isso é um problema crítico, muito grande. Só que muitas dessas pessoas também que se relacionam com esses homens, e aqui eu já vou expandir para outros campos, muitas pessoas que se relacionam com pessoas negras e, eu adiciono, com pessoas trans, são pessoas que olham qualquer demanda e crítica dessas pessoas à sociedade, à vida, qualquer anúncio de sofrimento e dor, como se essas pessoas estivessem sendo pesadas demais. São pessoas cisgêneras, são pessoas brancas, são pessoas amarelas, são pessoas que não sabem lidar com o sentimento do outro como ele é. Por quê? Porque estão ainda nos contos de fadas da Disney. Estão ainda ali esperando que, primeiro, todas as pessoas vão amar do mesmo jeito. Segundo, estão esperando que o núcleo afetivo seja um lugar só para colocar coisas boas, só felicidades, alegrias. Terceiro, estão achando que relacionamento é cura de dores. Que nas relações todas as pessoas vão chegar resolvidas sabendo de tudo. Só que são pessoas que também colocam sobre a relação seus incômodos, as suas falhas, etc. Mas como vai dizer Freud, né? Nessa paranoia, porque eu acho que pessoas que são nessa prática de achar que ninguém pode ter dor, são pessoas paranoicas que estão se vigiando o tempo todo, o paranoico não se percebe paranoico, né? E aí essas pessoas falam, descarregam, são violentas, são agressivas, mas elas não percebem isso. O modo delas falar é super agressivo, mas elas não percebem. Agora, basta essa outra pessoa negra e ou trans chegar com suas dores, suas vulnerabilidades, e aí a conversa ficou pesada demais. Eu não gasto mais o meu tempo hoje falando das minhas vulnerabilidades, das minhas questões emocionais, dos meus medos, dos meus desejos mais profundos com qualquer pessoa. Não gasto mais o meu tempo. Infelizmente, do jeito ruim, mas a vida me treinou a entender onde e como eu posso falar sobre isso. Não gasto mais o meu tempo. O que não significa que eu não jogue nas conversas aquilo que realmente eu sou. E hoje em dia eu prefiro 1000 vezes fazer isso. Eu já chego na conversa ali mostrando como eu sou. Eu não vou falar tudo, mas também eu não vou esconder as coisas, não. Eu sou essa pessoa crítica, eu sou essa pessoa que vai falar sobre vulnerabilidade, sofrimento, dores das sociedades e minhas. E se a pessoa não estiver pronta, ela vai embora. E eu prefiro que ela vá embora mesmo, para sempre, do que eu ter que ficar numa relação me cortando em várias partes para caber numa relação que não é boa para mim, só porque eu vou ter que aprender junto com a outra pessoa a performar o desejo, o afeto, o cuidado, e eu tô cansada. Isso eu não quero mais. Quem gosta de performance, que fique nas suas performances, que vão procurar outras performances para se adequar e vivam as suas. Eu performo, todo mundo performa, mas existem performances que são higienizantes, que quer que as pessoas se purifiquem a ponto de caber ali. Não tô afim. Quem tiver afim, segue, vai indo. Porque aí a gente vai perceber, né? A intensidade, essa vulnerabilidade é um risco ético. É confiar que a gente vai ser recebida como a gente é, mesmo com nossas imperfeições. Quando a gente marginaliza essa intensidade, muitas vezes a gente está excluindo pessoas, não por acaso, que são racializadas, trans, neurodivergentes, de corporeidades dissidentes, que se expressam fora, distante de uma norma afetiva que seja
branca, cisgênera, heterossexual, padrão no corpo, que seja neurotípica, que seja aquelas pessoas básicas, medíocres que a sociedade normativa produz. E aí a gente acaba normalizando um jeito de ser e achando que todo mundo vai sentir afeto e ser afetado do mesmo jeito. Acho que sim, a gente pode passar a experimentar outros modos de cuidado e de acolhimento, que é, tá, vamos perguntar para essa pessoa o quanto ela está disponível também para ter esse tipo de conversa, né? Ah, você está disponível afetivamente, emocionalmente para ter essa conversa? E tudo bem se a pessoa não tiver. Mas se você não tiver, não minta para performar. Porque você vai se arrepender. Você vai se dar mal. Se você não aguenta escutar, você não sabe escutar, não se proponha a isso. É muito melhor que a gente assuma o nosso lugar e fale assim, olha, não sei lidar com coisas difíceis, não sei escutar coisas difíceis, não sei lidar com contextos de vulnerabilidade, isso me mexe, eu não consigo responder bem. Ok, assuma, aceite. E se for da sua intenção aprender a lidar com isso, aprenda. E a gente que também está nesse lugar de intensidade, de ser pessoas vulneráveis, vamos tentar, gente, não nos cortar mais para caber em certos lugares adoecedores. Pessoas narcisistas, egocêntricas, que usam do love bombing como um lugar de controle, para querer controlar o seu desejo, o seu afeto, a sua performance, a sua vivência, não estão preocupadas com você. Elas estão preocupadas com o que elas querem sentir a partir de você, mas que poderia ser qualquer outra pessoa, tá? Você não é especial, não somos especiais. As pessoas que nos utilizam como realização egóica de si poderiam utilizar qualquer outra pessoa que estivesse tão disponível quanto nós estamos. E não é sobre nós, é isso que a gente precisa entender. Não vamos nos entregar de um jeito que seja simplesmente por uma necessidade, uma carência nossa, sem entender o que está acontecendo. E sim, a gente vai tropeçar e vai cair, vai acontecer um monte de coisa várias vezes na vida, em vários momentos da vida. Isso é a vida, né? Não tem como se blindar eternamente. Talvez o jeito de se blindar seja justamente esse que a gente está, de certa forma, criticando, né? De certa forma que a gente está aqui falando e questionando, que era se blindar a ponto de não conseguir sentir a vulnerabilidade, se blindar a ponto de conter a nossa intensidade, de conter os nossos receios, medos e etc. E aí a gente constrói uma ferramenta, uma capa, uma instituição, uma estrutura tão forte, tão concreta e tão dura sobre a nossa pele, sobre o nosso corpo, que a gente não emite afeto, mas também a gente não recebe. Esse é o dilema. Como a gente viver com isso? E para a gente finalizar então nossa conversa de hoje, mas não para encerrar o assunto, espero que vocês produzam conversas por aí, compartilhem, falem sobre. Existe também uma patologização, né, do afeto, e isso é perigoso, porque a gente vai ver, por exemplo, ali um exemplo cotidiano, né, uma pessoa vai lá e procura uma certa escuta, seja na clínica, seja nos grupos de amizade ou na própria relação, e procura uma escuta após o fim de um relacionamento. E aí essa pessoa ela é acusada de ter problemas de apego, por ter sentido demais. Então essa escuta que poderia ser terapêutica, ela vira um instrumento de julgamento. Isso é muito comum quando a gente está falando de psicoterapeutas que não têm uma formação sobre relacionamentos que não sejam monogâmicos e cis-heteronormativos. E aí uma pessoa chega com essa demanda, com esse olhar, falando assim, nossa, eu passei por isso na relação, eu senti que a pessoa me usou, eu senti que assim, e a pessoa fala, olha, o que você tem aí, na verdade, é problema de apego. E começa a falar sobre as teorias de apego, né, da psicanálise, etc e tal. E aí a gente começa a pensar como que também existe toda uma patologização, como que o nosso modo de vida ocidentalizado, colonialista, patologiza a entrega, a necessidade da outra pessoa, a alegria do toque, a confiança que se constrói nas vulnerabilidades. Porque se a gente aprende a lidar com as coisas de um jeito que possa viver na calma, de um jeito que possa se conformar e gostar do que está acontecendo, que não tenha que ser reciclável porque foi descartado em algum momento e etc., o capitalismo e o neoliberalismo afetivo vai perder mercado, né? Eles querem pessoas que estejam sempre, fervorosamente, buscando por relacionamentos.
buscando por contato, novidade, por tudo, por experiências inusitadas, e que o love bombing seja a regra. A patologização vem a partir daí. E a partir do momento também em que se institui, né, que a gente tem que encontrar o amor para a vida toda, que você só vai ser uma pessoa completa quando você tiver um relacionamento, e vai trazer uma série de problemáticas relacionadas a essa lógica do love bombing, que não vai olhar para essa prática love bombing como o problema. O problema vai ser você, vai ser a sua necessidade de cuidado, carinho, seu desejo, etc. Isso vai ser patologizado, isso vai ser colocado no campo errado. E aí, se você tá com muita intensidade, etc., o seu ciúme tá muito forte, porque isso também, né? A intensidade, ela carrega junto dela várias outras emoções e vários outros sentimentos, que pode ser um grande ciúme, pode carregar consigo também o medo do abandono, pode carregar várias inseguranças acerca do corpo e da própria forma de pensar, e vai carregar uma série de coisas em relação à classe, enfim, muita coisa a intensidade pode trazer junto. E aí a nossa sociedade também não é uma sociedade do ponto de vista que vai tentar compreender as coisas para a gente aprender a lidar com elas. Vai te medicalizar, vai medicalizar o seu afeto, seja a partir de uma escuta supostamente clínica e supostamente escuta, né? Seja patologizando tudo que você tem. Ah, isso daí que você tem é ansiedade, toma aqui um remédio. Ah, isso daí que você tem, você tá triste por isso é depressão, toma aqui um remédio. Ah, não, isso aí que você tá acontecendo é porque você não tá conseguindo focar em outras coisas, tá muito apaixonado, toma aqui um remédio. E aí você vai vivendo de remédios em remédios, que podem ser bioquímicos, mas que podem ser também sociais. Espaços, aplicativos, pode ser, por exemplo, programas, pode ser uma série de coisas que vai fazer com que você assuma para si que o problema é você e você tem que se tratar. Vai se tratar, garota, não é isso? Ó, vai se tratar, garota, sai da minha cola, ou sai da minha bota, etc. É isso, você tá querendo demais uma coisa porque você tá doente. Essa é a medicalização, esse é o problema dessas intensidades patologizadas. E presta atenção aqui na tia, na mamãe. Quando você estiver vivendo uma relação onde você quer ser uma pessoa intensa, uma pessoa emocionada, que demonstra o que sente, que demonstra o que está acontecendo na sua vida, no seu afeto e no seu desejo, a pessoa que está vivendo nessa formulação ou do love bombing ou da patologização, ainda que seja de modo indireto, ela vai falar que você está sendo muito emocionada. Ela vai fazer gaslighting com você. Gaslighting é manipular a informação de modo a distorcer o que você está falando para você se tornar, em vez de vítima, vilã. Essas pessoas fazem muito isso. Elas tratam, de um jeito ou de outro, de transformar aquele assunto que era sobre uma demanda da relação, um assunto sobre elas. Tudo que você falar vai voltar para essa pessoa como algo sobre ela. Você trouxe um problema que você está experienciando, você trouxe uma dificuldade que você está sentindo na relação, e essa pessoa narcisista ou essa pessoa, vamos chamar assim, patologizadora, no sentido mais metafórico até, essa pessoa vai trazer de um jeito que tudo se volte para ela. Ela vai se colocar como vítima, ela vai se colocar como sendo oprimida, sendo que você quer falar do que você está sentindo. Então isso também é uma medicalização de um âmbito mais subjetivo, né? Sem ser químico necessariamente, mas que é um mecanismo de controle emocional e político, porque isso reforça identidades, isso reforça posições de papéis sociais de gênero, de classe, de raça, etc. Uma série de coisas. Não precisamos patologizar o que a gente está sentindo. Não precisamos. E se a gente não está cabendo ali na relação, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Precisamos sentar para falar sobre isso. E aí também pensar, né? Então, depois de toda essa conversinha aqui, Andreone, como que a gente faz para viver vínculos que sejam intensos, caso a gente queira, sem cair nesse ciclo do love bombing? Eu penso que a grande coisa para a gente poder entender como não cair nesse ciclo do love bombing é a gente entender, se possível, ou aprender a construir estratégias de entendimento entre uma coisa que eu acho muito crucial, que é saber a diferença, saber que a diferença, né, tá no desejo de controle versus o desejo de encontro.
Love bombing, narcisismo, essa demonstração explosiva de afeto, essa demonstração intensa, porém performática, temporal de afeto, ela está baseada num desejo de controle. Estou te mostrando o melhor do mundo, não porque é o que eu posso te oferecer, mas é porque o que eu tenho para te oferecer para te capturar. É como uma isca, é como uma gaiola numa armadilha, é como uma coisa que vai capturar alguém. A gente não vai colocar uma isca, uma coisa que não atrai aquela presa que a gente quer, quer cooptar. A gente não vai fazer isso. A gente vai escolher a melhor isca, o melhor pedacinho de carne, o melhor pedacinho de comida, a coisa mais atraente, mais chamativa, porque eu quero atrair aquele tipo de pessoa. Então, se isso vem dentro de um sistema de controle, provavelmente, muito provavelmente, a gente vai cair num picolé de limão. Provavelmente a gente vai cair num sistema que é um grande sistema de explosão de afeto, mas que o fim é o controle, e por muitas vezes é o abuso psicológico, é uma relação que ela vai ser realmente abusiva, vai ser um abuso psicológico, uma invalidação emocional sobre você, uma invalidação do seu desejo, da sua rede de afeto, e uma série de coisas até que você tem ali um estado de mortificação tão longa que quando você não for mais útil, você vai ser descartado. E aí vai se iniciar uma procura por uma outra pessoa. Então isso é importante pensar. E uma maneira da gente pensar sobre isso, uma maneira da gente lidar com isso, de um jeito que tenha escuta, partilha e abertura, é, por exemplo, você se sente aí atraído por alguém, quer estar junto com essa pessoa o tempo todo, quer fazer tudo com essa pessoa, etc. Então você fala abertamente sobre isso. E aí você pergunta, será que a gente está indo num ritmo que faz bem para mim e para você? Isso é uma intensidade com ética, vamos chamar assim, né? É eu poder perguntar para a pessoa, olha, o modo como isso está funcionando te agrada? E tá preparado para receber a resposta daquela pessoa e acolher, escutar aquela resposta. Porque se a pessoa falar para você, eu acho que do jeito que a gente tá muito forte para mim, eu não estou conseguindo dar conta, não vou conseguir fazer dessa forma, acho que a gente poderia ter um espaçamento um pouco maior, acho que isso, acho que aquilo, etc e tal. E a gente lidar com isso, sem achar também que, então tá, não pode ser do meu jeito, não pode ser nunca, de forma alguma. É sobre a gente se abrir para entender as necessidades envolvidas naquilo. Talvez a gente precise reaprender a viver o afeto com a radicalidade do cuidado. Cuidado não é vigilância. Cuidado é uma presença desejante, desejada. Então a gente precisa, pensar algumas coisas. E eu falo a gente precisa, mas num vício de linguagem, né? Porque a gente não precisa nada, a gente não tem que nada. Você não tem que nada. Você tem que pensar o que é. Olha, você tem que. Eita. Você pode pensar várias coisas. Então, algumas sugestões para a gente pensar sobre o afeto, sobre a vivência, e cada pessoa vai encaixar isso no que serve para a sua vivência e seu modo de existir, é consentir os ritmos de afeto, consentir e perguntar, questionar, saber como que está sendo essa construção, nomear o que a gente está sentindo, e isso é muito importante, nomear o que a gente está sentindo sem exigir uma reciprocidade imediata. E para quem já escutou outros episódios, vocês sabem que eu falo que reciprocidade não é fazer a coisa igual, do mesmo jeito. É sobre a gente fazer com intenção. É sobre a gente responder àquela outra pessoa também com intenção. Uma pessoa está demonstrando afeto para mim, etc. Se esse meu afeto é recíproco por essa pessoa, ele vai ser mostrado também com as minhas ferramentas, do meu jeito, mas ele vai ser mostrado. Não vai ser mostrado do mesmo jeito. Não é obrigação de correspondência idêntica, entende? E é importante ter essa noção de que, como assim uma relação não te permite, não te dá espaço para você nomear o que você sente? Porque toda vez que você faz isso, você está sendo tratado como uma pessoa louca, pessoa doente, a pessoa carente. Você tem que ter o direito de falar dos seus medos, dos seus traumas. Hoje em dia tem muito isso, né? Leva para terapia. Porque as pessoas, elas estão, a partir dessa frase, assumindo as suas incompetências nas relações sociais. Elas não são mais capazes de lidar com a vida do outro como o outro é. E aí, de novo, o neoliberalismo e capitalismo delega para instituições de poder, de legitimidade do poder clínico, a solução dos problemas. Leva para terapia. Não é problema meu, resolve na terapia, etc. Óbvio que cada pessoa precisa ter suas ferramentas para se entender também. Não vai usar as pessoas como
um quarto de despejo, né? Como eu falo no episódio Despejismo. Mas tudo isso de que qualquer coisa leva para terapia pode ser um sinal também de que a gente não está sabendo lidar com nada que a pessoa sente, com nada que a pessoa demonstra. A gente não tem paciência, tempo, vontade, condição emocional, e aí a gente delega funções, a gente terceiriza, o que é uma prática, novamente, bem neoliberal, né? E por fim, né, gente, cuidar de si sem, e é o que eu já falei agora há pouco, cuidar de si sem instrumentalizar a outra pessoa como ferramenta de segurança emocional. Acho que um dos maiores riscos que a gente pode correr num relacionamento, seja ele afetivo sexual, amizade, trabalho, família, é quando a gente se torna tipo uma dependentes emocionalmente da outra pessoa. Quando a gente acaba por ter dificuldades de lidar com as nossas necessidades, procurando e cooptando pessoas que vão ser para nós o nosso porto seguro, a nossa fonte de segurança, de afeto, desejo, e aí a gente corre tanto risco. A gente corre risco de começar a aceitar coisas que são muito dolorosas porque a gente não consegue lidar de um outro jeito. Isso é muito perigoso. Mas, por fim, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Intensidade é esse lugar onde a gente pode existir, onde a gente pode ser quem a gente é. Ser uma pessoa intensa não é ser uma pessoa errada. É, entre outras coisas, viver com inteireza no mundo que nos quer fragmentadas, entende? É sobre isso. Se uma pessoa negra e trans fala pra você, sim, eu sou intensa, porque o mundo me ensinou a amar como se cada dia e cada amor fosse o último. E eu escolhi não ser morna. E eu falo essas palavras mesmo, né? O mundo, para as nossas subjetividades de pessoas negras, de mulheres negras, de pessoas trans negras, ele nos coloca num lugar fragmentado, num lugar onde cada amor e cada afeto vai ser o último da vida. A gente não precisa acreditar nisso, não precisa levar isso a sério, de que o último da vida, a gente não tem que realizar a nossa vida a partir de uma relação afetivo-sexual, mas a gente também foi ensinado de que a gente não tem muito tempo de vida, que a gente não tem muito tempo para ficar performando nesse grande teatro social. E aí o que a gente quer? A gente quer ser o que a gente é, a gente quer ser intensa, e temos que poder ser intensa mesmo se a gente quiser. A gente não quer ser pessoas mornas. Eu faço um episódio logo no comecinho do meu podcast aqui, é um dos primeiros do bloco geral, e eu falo sobre quem é que pode ser uma pessoa mediana. E a gente sabe, né? Eu não vou detalhar aqui não, a gente sabe quem é que pode ser uma pessoa mediana e mesmo assim continuar sendo pessoas livres. Portanto, talvez amar na nossa radicalidade não seja sobre durar, mas sobre escancarar uma possibilidade de vida onde antes só podia existir silêncio. Isso é poder ser vulnerável, poder ser intenso, entender até onde a nossa intensidade vai ferir outra pessoa ou não e conversar, negociar, da capoeira, né? Gingar. Gingar significa negociar. É sobre aquele gingado. Vamos negociando aqui o que a gente está fazendo e vamos viver. E que você possa ser emocionado, que você possa ser uma pessoa que viva a sua inteireza como você desejar, que você possa ser uma pessoa intensa e que a gente consiga, com o tempo, discernir entre amar com coragem e usar o amor como armadura, tá bem? A gente se vê em outros episódios, em outros podcasts, na vida, e conta pra mim, por gentileza, o que vocês acham disso? O que você achou desse episódio? Vai lá, posta no seu story, marca o meu perfil que eu vou repostar e deixa o seu comentário ali. É muito gostoso ver o que vocês acham disso. E se tiver um comentário, um depoimento, uma conversinha, uma fofoca, adoro fofoca, manda pra gente aqui no link aqui embaixo, tá bom? Um beijo e a gente se vê em breve. E como eu gosto de perguntar, você já parou pra pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.